O Tico diz que ela é muito bonita e pede pra galera deixar o like e se inscrever no canal. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. E depois de se apresentar, ele fala que gostou muito das tatuagens dela. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele pergunta se ela é nascida e criada em Miami e ela fala que é. Ele fala que ele também e que ele já tem algo em comum. E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela ia fazer agora e ela diz que nada demais e fala que só ia encontrar as amigas dela. Ele fala que está um dia muito quente e que talvez eles possam curtir uma praia. Ele pergunta se ela tem planos para depois e ela diz que tem. Ele pergunta o que ela tem programado, ela fala que vai sair com as amigas dela e que depois vai sair com o namorado dela. Ele fala que então ela tem um namorado e pergunta quanto tempo ela namora e ela diz que há 2 meses. Ele pergunta se ela está feliz e ela diz que está. Ele fala que está feliz por ela e diz que a propósito o nome dele é Tico. Ele fala que gostaria de saber se ele pode pegar o Instagram ou o número dela. Ele fala que gostaria de manter contato com ela, já que ela faz o tipo dele. Mas ela fala que acha melhor não, já que o namorado dela não vai gostar disso. Ele pergunta se ela está fazendo isso porque o namorado dela não vai gostar, e ela diz que sim. Ele fala que respeita isso e diz que eles podem ser apenas amigos. Ela fala que não gosta de ter amigos homens. Ele fala que ele é um homem de negócios e que nunca se sabe quando pode precisar. Mas como mais uma vez ela diz que não, ele fala que respeita isso e diz que está legal. Ele fala que agora ela está voltando e que isso geralmente dá certo. Ele fala, caramba, ela é bonita. Ela diz oi pra ele e ele pergunta e aí? Ela fala que só queria saber se ele ainda quer o número dela. Ele fala, uau, por que você mudou de ideia? E ela fala que não sabe e fala que ele é uma gracinha. Ele pergunta se ela acha isso e ela fala que sim. Ele fala que ele é a mesma pessoa que estava falando com ela ainda há pouco na calçada. E ela diz que simplesmente mudou de ideia. Ele pergunta se é verdade e ela fala que é. Ele fala que pareceu que ela tinha muitas coisas na cabeça dela e que tinha mais o que fazer. E fala que agora ela voltou e diz que ele está confuso. E em seguida pergunta por que ela está ali agora falando com ele. E mais uma vez ela fala que mudou de ideia porque ele é bonito. Ele pergunta o que mudou nele para ela estar ali agora. E ela diz que gostou do carro dele. E ele pergunta, você gostou do meu carro? E ela diz que sim. Ele fala que ele também gosta muito do carro dele e pergunta qual o carro dela. E depois que ela fala que ela tem uma BMW, ele fala que entendeu e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Olia. Ele fala que ela disse que estava indo encontrar as amigas dela e pergunta o que aconteceu. E ela diz que ela não estava com pressa. Ele fala que parece que ela vai curtir uma piscina e ela fala que é verdade. Ela pergunta se ele também quer relaxar, mas ele fala que pareceu no começo que ela não estava com tempo. E fala que tentou pegar o número dela, mas que ela não quis dar para ele. Ela fala que não é que ela não tinha tempo, mas que tinha algo programado para depois. Mas fala que agora ela está livre. Ele fala que ela disse que o namorado dela não ia gostar disso e pergunta se não foi isso. E ela pergunta por que ele precisaria saber. Ele fala que era isso que ele estava tentando dizer para ela, mas que ela fingiu não entender. Ele fala que pareceu que eles não estavam na mesma sintonia, mas ela fala que agora eles estão na mesma página. Ele pergunta o que mudou e o que fez ela mudar assim de uma hora para outra. Ela fala que já disse pra ele e ele pergunta se ele disse alguma coisa que a fez ficar confusa. E ela fala que naquela hora ela não tinha tanta certeza. Então ele pergunta por que ela tem tanta certeza agora. Ela fica ali sem saber o que dizer. Ele fala que ela para o trânsito e diz que ela é muito bonita. Ele fala que não vai mentir e diz que logo quando a viu, percebeu que ela faz o tipo dele. E fala que então ele pensou em parar pra falar com ela. Ela pergunta se ela pode entrar
voltar, mas ele fala que não sabe se isso vai funcionar já que ela resolveu ir embora. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e ela diz que ela está ali agora. Ele fala que gosta disso, mas e ela diz que mudou de ideia. Ele fala que só está tentando descobrir se eles estão realmente na mesma página e em seguida diz que ele está um pouco confuso. Ele fala que ele é um homem que se valoriza e que ele não gosta de perder o tempo dele e que também não gosta desse tipo de jogo. Ela fala que ela faz o tipo dele e pergunta se não é isso. Ele fala que é verdade, mas que ela não passou uma boa impressão e mais uma vez pergunta por que ela decidiu voltar. E ela fala porque agora ele passou uma energia completamente diferente. Ela pergunta se ela pode entrar e fala que ela faz o tipo dele, ela achou ele uma gracinha. Ele pergunta entrar pra quê e ela fala pra eles se conhecerem. Ele pergunta se ele deixar ela entrar se vai valer a pena e ela diz que sim. E em seguida diz que vai mostrar isso pra ele. Bom, e depois disso ele a convida para entrar. Ele fala que ela é muito bonita e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala que gostou das tatuagens dela e ela agradece e fala que também gostou das dele. Ele fala que ela realmente está muito bonita e ela agradece. Ele fala que ela ia encontrar as amigas dela e ela diz que sim. Ele pergunta para fazer o quê e ela diz que elas iam fazer compras. Ela fala que talvez um dia desses ele possa levá-la para fazer compras. E ele pergunta por que ele a levaria para fazer compras. E ela diz porque ele gosta dela. Ele fala que ele gostou dela, mas que ela não faz o tipo dele. Ela fala que tem certeza que ele vai descobrir que ela faz sim o tipo dele. Ele pergunta se ela está muito confiante e ela fala que está. Ele pergunta por que ela tem tanta confiança nisso. E ela fala que ela acha que depois que ele a conhecer, isso vai acontecer. Ele pede para ela falar um pouco mais sobre ela e ela fala que é dançarina. Ele pergunta há quanto tempo ela faz isso e ela diz que há 2 anos. Ele pede para ela dizer qual a vantagem de trabalhar assim e ela diz que obviamente o dinheiro. Ela fala que ela mesma faz o horário dela e que ela trabalha quando ela quiser. Bom, e já nesse momento, depois de pegar o número dela, ele pergunta se ela mora ali perto e como ela diz que sim, ele pergunta perto aonde. E ela diz que é uns 2 minutos dali. Ele fala que ela disse que ela ia encontrar as amigas dela e ela diz que sim e fala que mais tarde. Mas ela diz que se ele quiser, ela pode sair com ele. Ele pergunta mais se o namorado dela ligar e ela diz que pode dizer que está com as amigas dela. Ele fala que entendeu e diz que tem uma coisa que ele precisa contar. Ele conta pra ela que tudo isso foi gravado. Ele fala que isso foi um teste, inclusive deu pra saber se ela é fiel ou não. Ele fala que provavelmente o namorado dela vai saber e diz que a câmera está bem ali. Ele fala que não vai levá-la pra sair porque além dela ser comprometida, ele não curte garotas como ela. Ele fala que obviamente ela só voltou por conta do carro dele. E fala que nesse caso vai ser melhor ela sair. Ela fala que não voltou por conta do carro dele e ele diz que nós sabemos o que aconteceu. Ela fala que não foi isso que aconteceu, ele fala que tudo bem. E em seguida diz que ela vai ter que explicar isso para o namorado dela. O Nair já começa dizendo pra galera não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Ele fala que gostou do cabelo dela e que ele vai começar fazendo um elogio. Ele pergunta como ela vai e diz que gostou do cabelo dela. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Nai. Ele fala que é um prazer e pergunta para onde ela está indo. Ela fala que está indo para o shopping com as primas dela. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela e pede o Instagram. E como ela diz que não pode passar para ele, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim e fala que está com pressa. Ele fala que o namorado dela não está ali agora, mas que ele está. Ela diz que é verdade, mas que ainda assim não pode falar com ele. Ele pergunta se eles não podem ser amigos e ela diz que não. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado. Ele fala que nós vamos ver se isso muda alguma coisa. Ele fala que ela já está voltando e diz que isso é uma loucura.
Ele pergunta e aí, e ela pergunta se é dele. Ele fala que é, já que ele está ali dentro. Ela pergunta pra onde ele vai e ele fala que estava indo pra casa dele. Ela pergunta se ele quer fazer alguma coisa e ele pergunta fazer o quê. Ela pergunta se ele quer ir no shopping com ela e ele pergunta ir no shopping para quê. Ela diz pra passar um tempo e pergunta se ele não quer. Ele fala que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. E em seguida diz que isso não faz sentido pra ele. Ela fala que eles podem ser amigos e ele diz que tentou conversar com ela no começo, mas que se ela tem namorado, ele respeita isso. Ele fala que não quer interferir em nada e ela diz que eles podem sair como amigos. Ele pergunta como assim e o que o namorado dela vai pensar sobre isso. Ela fala que não vê problema nisso e que ele é o amigo dela. Ele pergunta como assim amigo dela e diz que eles acabaram de se conhecer. E ela fala que pensou que ele quisesse ser amigo dela. Ele fala que realmente queria conhecê-la, mas antes de saber que ela tem um namorado. E fala que ele não quer destruir um relacionamento. Ela fala que eles podem fazer alguma coisa, mas sem exagerar e nem nada disso. E ele pergunta o que é não exagerar pra ela. E ela diz se conhecer, conversar um pouco. Ele pergunta por que ele iria querer conhecê-la, já que ela tem um namorado. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que no começo ela disse que não queria, mas ela diz que mentiu. Ele pergunta por que ela mentiu e ela fala que não sabe. Ele fala que ela pode ser sincera e pergunta por que ela mentiu. Ela fala que agora isso não importa, mas ele fala que pra ele isso importa. E fala que está tentando entender por que ela está agindo assim. Ela fala que ela simplesmente teve que dizer isso, mas se ele quiser, eles podem sair. E ele pergunta sair para quê? Ela fala que eles podem ir ao shopping, mas ele diz que não quer ir ao shopping. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar para quê? Ela fala que eles podem conversar, mas ele fala que eles já estão conversando ali. Ela diz que eles estão e ele pergunta então, e aí? Ele pergunta o que ela quer e fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que eles podem fazer o que ele quiser. Ele fala que não gosta de como isso está soando, afinal de contas ela tem um namorado, e que isso significa que ela não é fiel. Ele pergunta se ela é fiel e ela fala que é fiel. Então ele pergunta como se chama isso. Ela fala que chama fazer amigos, e em seguida ele a convida para entrar. Ele pergunta se então ela estava indo para o shopping, ela fala que estava. Ele pergunta e se o namorado dela os visse lá, mas ela diz que o namorado dela não sabe a localização dela. E em seguida diz que eles poderiam ir no shopping. Ele fala que já disse pra ela que ele não vai e que ela continua pedindo isso. Ela fala que precisava ir lá para encontrar as primas dela. Ele fala que se ela quiser ir, ela pode ir e que ele não vai segurá-la ali. Ela pergunta se eles não vão trocar o telefone, mídias sociais, mas ele fala que não há motivos. Ela pergunta por que não, ele fala porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que ela já está desperdiçando o tempo dele. Ela fala que ele está viajando e que ele deve ser um quebrado. Ele pergunta por que ela entrou no carro dele já que ele é quebrado. Ela fala que não gostou dele desde o começo e ele fala que tá legal. Ela fala que pra ela tá legal, ele fala que pra ele também e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que é só puxar a maçaneta e ela deseja um ótimo dia pra ele.